Shabbat Shalom a todos presentes, Shabbat Shalom a todos que nos assistem pela TV Sião. É uma honra, um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Hoje uma paraxá muito especial, como todas, somos suspeitos de falar, mas a palavra de Deus é sempre boa, ela é sempre desejável, somos amantes da palavra de Deus, eu não tenho vergonha de dizer isso, amamos de fato. E essa paraxá, pessoal, fala de um assunto muito importante, Kitzá. Vamos ver aqui na tela, Kitzá está em Êxodo capítulo 30, vai do versículo 11 até o capítulo 34, até o versículo 35. Primeira Reis, também essa haftará muito importante, do capítulo 18, do capítulo 18, indo do verso 1 até o versículo 39, e Marcos 7, até o capítulo 8, no versículo 38. Pessoal, uma paraxá muito importante que nós temos hoje para estudar, porque ela trata de um evento terrível que marcou profundamente a história de Israel, que é a idolatria. A idolatria. E esse tema, hoje eu escolhi um tema muito interessante para abordar também com vocês, que eu acho que é muito oportuno pelos tempos que vivemos hoje. Costumamos, pessoal, carregar muitas cargas. A paraxá é essa, então levarás. Mas o próprio Senhor Yeshua disse, vamos trocar o peso? Me dá o seu que é pesado, entrega o meu, pega o meu que é leve, a minha carga é leve, e me dá o seu que é pesado. Yeshua disse isso. Então vamos fazer esse exercício nessa manhã, reconhecendo os nossos limites. Até quando podemos carregar, até quando vamos deixar para trás. Precisamos, pessoal, somos um tabernáculo, e esse tabernáculo corpóreo existem limitações. Vamos meditar um pouco sobre essa paraxá nesse instante. Eterno Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eu te peço, meu Deus, nesse exato momento, para que o Senhor me conceda a graça de anunciar a tua verdade, de aliviar, meu Pai, o jugo que está sobre o teu povo. Me ajuda, meu Deus, nessa missão, no nome santo de Yeshua. Amém e amém. Pessoal, reconhecer os seus limites é reconhecer as nossas limitações. Precisamos ter isso em mente. Somos seres que em nós habita o Espírito Santo de Deus, mas somos limitados. Vamos ter essa consciência. E o que nos ensina nessa paraxá? Estamos caminhando para o final do grande e maior projeto que o eterno Deus nos concedeu, que é o tabernáculo. O tabernáculo justamente é esse espaço, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui. Um edifício bem organizado, bem planejado, com seus locais bem determinados, com os materiais, com os utensílios, com os espaços, com as cortinas. Eu trouxe aqui uma planta base, uma planta superior do tabernáculo, para a gente dar uma olhadinha. Olha que interessante, um lugar também controlado, um lugar que tem cortinas, um lugar que tem iluminação própria, um lugar que tem a menorá, que concede a luz constante, pessoal, constantemente aceso, um lugar que está protegido pelo sol, porque existem cortinas que compreendem aquele lugar todo. Nós temos a mesa, nós temos ali o altar de ouro, temos véus, temos a arca do testemunho que está adiante do tabernáculo. Pessoal, o Eterno gastou, a Torá, nós temos 6 capítulos para falar a respeito dessa construção. Tem mistério, é um assunto importante para a gente estudar. Porque o Eterno gastou apenas um capítulo só, uma parte do capítulo, para explicar a construção do universo. Se ele gastou aproximadamente 6 capítulos, começando a partir da paraxá Mishpatim, a respeito da construção do tabernáculo, ou do projeto, é porque tem mistério, a gente precisa entender o que ele quer nos dizer a respeito dessa construção. Dimensões precisas, formas e materiais. Existiu uma lista de material. O Eterno pediu na paraxá anterior, façam doações, mas eis aqui a minha lista. Essa é a lista que vocês precisarão preencher
Muito interessante a importância dos materiais. Observa-se, ouro, prata, cobre. Nós temos também a expressão que esse tabernáculo, o Eterno habitaria entre nós, no nosso meio. Haveria também, pessoal, um elemento importantíssimo, que é a arca. A arca, como mostrei na figura anterior, estaria na posição frontal, que é o lugar onde que o Eterno fala. Ali está o testemunho. Ali estão as provas que existiu uma grande libertação sobre o seu povo. Ali o Eterno fala, em meio a dois anjos virados um para o outro. A mesa, a menorá, as bases, as 40 bases de prata, que compreende esse grande edifício, o azeite para iluminação, o óleo da unção sagrada e o espírito de criatividade e ciência concedida a Betsalel. Foi dado o inicinho dessa paraxá. Interessante que o Eterno gasta ali 40 dias e 40 noites anunciando para Moisés minuciosamente detalhes a respeito dessa construção, mas a beleza, a decoração, ele capacita Betsalel. Ele dá, não, agora Moisés, é com ele. Ele está capacitado com esse espírito de criatividade. Pessoal, isso é único, Nós temos lá no nosso escritório, o nosso querido amado Wilder, que faz as nossas artes gráficas. A pessoa é extremamente criativa. Então, é algo de Deus, criatividade é Deus. Está aqui o Mazinho também, que não nos deixa mentir. Criatividade é algo de Deus. Dimensões específicas para um tabernáculo. E é interessante, pessoal, que existem recomendações a respeito desse templo no tabernáculo, no templo de Jerusalém e na Nova Jerusalém. Então, medidas é importante, não é? Dimensões é importante. Vamos ver aqui. Olha que interessante que tem aqui, na paraxá anterior, quando fala do tabernáculo, do comprimento dele. O Eterno deu as medidas para o tabernáculo, para o templo e para a Nova Jerusalém, que tem de dimensão quadrangular. Pessoal, os espaços já estão limitados. Como se diz, garanta a sua vaga. Como o Rabino diz a respeito do Congresso, as vagas estão acabando. Pessoal, o espaço é limitado, atenção, limitado. A Nova Jerusalém, a eternidade, está compreendida entre essas medidas, conforme visão do nosso querido apóstolo João, dada por Yeshua. Por que medidas são importantes, pessoal? Por quê? Porque essa medida é a mais importante, da porta estreita. Yeshua repete na palavra: haverá uma porta estreita, e muitos tentarão passar por ela, mas não conseguirão. Medidas é importante. Precisamos ter essa noção. Ali passa um. Interessante. Dimensões específicas dizem a respeito do edifício. Agora, nós sabemos que esse edifício construído, chamado tabernáculo, hoje, nós somos esse tabernáculo itinerante. Em nós habita a glória do Eterno, e essa glória, ela transita em toda a terra. E na semana passada também foi explicado muito bem sobre as roupas, as vestes celestiais, as roupas do sacerdócio, e que eu queria chamar a sua atenção aqui para 2 pontos só nessa roupa. Já exploramos bastante sobre essa roupa, mas eu queria chamar a atenção a 2 critérios dessa roupa. A primeira são os pés do sacerdote. Percebem? Sem proteção. Os pés estão nus. Os pés estão conectados à terra, fazendo com que constantemente esses homens que tinham encontro com o sobrenatural todos os dias, não se esquecessem de onde vieram. São pó, são terra. Nós temos que ter essa dimensão, pessoal. Nós temos que ter essa dimensão. Senão, existe um desequilíbrio. A terra, ela nos traz essa dimensão de pedra, essa dimensão de temperatura. Não vou chamar vocês aqui a tirar
aquelas que puderem colocar um pezinho na terra, para sentir, a terra tem temperatura, gente. A terra tem pedra, a terra tem pedregulho que você precisa se desviar. Precisamos ter contato com essa matéria da qual fomos constituídos. O Eterno não deu um sapato de prata, um sapato de ouro para o sacerdote. Agora, o ouro está em outro lugar. Vamos subir. O ouro está aqui, ó. Está aqui. O Eterno, é costume do Eterno. Nós que vimos toda a construção do tabernáculo, o revestimento de ouro, todos os utensílios sagrados, a arca, todos são revestidos de ouro. E Ele não deixaria por menos em não revestir esse frontal aqui de ouro também. Esse habitáculo aqui, ó, o sacerdote está revestido. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás com uma gravura de um selo, Santo ao Senhor, Kadosh Adonai, e pô-la-ás um cordão azul de maneira que esteja na mitra, bem em frente à mitra estará. É necessário, pessoal, fazer esse balanço entre céu e terra. O sacerdote, nós somos sacerdotes, pessoais, sacerdote. Precisamos ter essa dimensão bem clara entre céu e terra. Não podemos estar em desequilíbrio, entendem? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Estão entendendo? Nós precisamos buscar esse equilíbrio. E o que é interessante? Existe um lugar onde que é colocado essa quitzá, que é bem na parte frontal. Essa parte frontal do nosso cérebro, conforme psiquiatras, médicos, analistas, está aqui toda a nossa psique, pessoal. Essa parte frontal que concentra os nossos pensamentos, as nossas emoções, estão bem concentradas aqui no frontal. Então é por isso que o Eterno deseja que essa área esteja santificada com ouro. Com ouro. E aqui, o que nós vemos? A lâmina de ouro está colocada bem à frente. Agora, o que existe aqui nesse frontal? Existem nas nossas emoções fatores de riscos e fatores de proteção que precisamos ativar constantemente em nosso cérebro. Constantemente. Vou dar um exemplo de um fator de risco que constantemente, tenazmente assedia as nossas mentes. Se és filho de Deus, mandas então que essas pedras se transformem em pães. Há um fator de risco. Colocando a sua fé em prova. Esse tentador existe? Existe. Constantemente a nossa mente é atacada por isso. Qual que é o fator de proteção? Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pessoal, aqui nessa balança, os fatores de proteção têm que ser maiores que os fatores de risco, porque senão você cai em depressão. Você tem que fortalecer nesses fatores de proteção. Outro exemplo, se és filho de Deus, atira-se abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece em alguma pedra. Isso está em Salmos. Mas qual que é o fator de proteção? Não temerás o Senhor teu Deus. Fatores de proteção. Pessoal, o suicídio hoje no Brasil é uma epidemia. É uma epidemia. Precisamos constantemente ativar os fatores de proteção em nossa mente. Precisamos conclamar ao Espírito Santo para que esses fatores estejam na nossa mente. Tudo isso darei se prostrares e te adorares. Mas aí ele diz ao Senhor, Yeshua disse, ao Senhor teu Deus te adorará e somente a Ele prestará culto. Precisamos constantemente ativar as boas memórias. Estas memórias precisam estar ativadas, assim como o apóstolo Paulo diz, o que é santo, o que é justo, o que é de bom grado, esteja habitando a sua mente constantemente. Desse modo, precisamos fazer constantemente uma higiene mental. Mas uma pergunta aqui, todos tomam banho, não é? Lógico. E o que fazemos? Com o banho nós limpamos o nosso corpo, tiramos
resíduos que foram produzidos desnecessariamente, assim também é na nossa mente. Nós precisamos constantemente fazer essa higiene, trazer a esperança, trazer a memória que me dá esperança. Precisamos. E aqui, já fazendo uso de um texto de Marcos, que é o texto que Yeshua utiliza, que a Paraxá dessa semana utiliza, que fala a respeito das contaminações. Olha que interessante o que diz sobre as contaminações. Vamos ler o texto. Esse texto está na nossa Brit Hadashah dessa semana. Olha que interessante. Nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai por lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Vamos fazer uma pequena parada aqui. Pessoal, o que Yeshua está dizendo? Que a contaminação está dentro. Mas aí você vai me perguntar, mas Yeshua abençoou todos os alimentos? Como assim, pessoal? Como assim? Vou fazer uma pergunta para vocês. Caso nós viemos aqui e assaltemos esse banco que está aqui do lado de fora, vamos trazer o dinheiro a esse altar e vamos abençoar esse dinheiro falando, Senhor, está abençoado esse dinheiro? Está abençoado? Como que Yeshua poderá abençoar alimentos impuros que foram ditos pela boca do Pai? É impossível. Yeshua não está falando a respeito de leis alimentares aqui. Ponto final. Não está dizendo. Ele está falando de contaminações espirituais. Pessoal, comer carne de porco ou os crustáceos que são proibidos, que têm a instrução clara, existem pessoas que não desenvolvem como se diz? Uma alergia. Tem pessoas que têm alergia, é fato, é científico. Mas tem pessoas que não têm alergia a esses alimentos. E esses alimentos vão para onde? Vão para locais escusos, como a própria palavra diz. Então, o que contamina, de fato, é a sua intenção do coração em desobedecer. Aí que está a contaminação. Essa é a contaminação. No desejo, na vontade de desobedecer. E Yeshua, aqui nessa palavra, ele avança. O que ele fala? É o que sai do coração do homem e o contamina. E ele dá aí alguns exemplos. Por exemplo, maus desígnios. Maus desígnios é o que está no coração e contamina. Pessoal, para cada uma dessas memórias que serão ativadas, nós precisamos criar os fatores de proteção. Existem maus desígnios que habitam em nossas mentes? Existem, mas eles têm que sair pela oração, pelo jejum, pela fé. Nós temos que fortalecer a nossa mente. Esses fatores de riscos têm que sair. Próximo, malícias, dolo, furtos. Onde que nasce isso, pessoal? Nasce tudo no coração. A pessoa que já consumou o fato, projetou, arquitetou, com muita calma, com muito sangue frio no coração. São esses fatores de risco que a gente tem que tirar, a gente não pode permitir que isso entre. Lascívia. Essa semana eu passei algumas mensagens para o nosso grupo de jovens a respeito da masturbação, pessoal. Está aqui na mente. Quais são as memórias que vocês vão ativar? Essas ou aquelas? Você decide. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus para que as memórias boas estejam ativadas constantemente no seu cérebro. Homicídios, suicídios, isso nasce ali. Invejas, adultérios, blasfêmias, avarezas, soberbas, loucuras e, por final, a idolatria. A idolatria, ela nasce nessa área do cérebro. Foi permitido por Deus, mas nós precisamos encontrar quais são os fatores de proteção a isso. O assunto dessa paraxá. Paraxá Kitzá.
nós temos aqui um encerramento de um enorme e grande projeto que o Eterno Deus, com início e fim muito bem determinados. O Eterno disse a Moshe, disse a Arão, passo a passo do que deveria ser construído ali naquele lugar. Então nós temos grandes ensinamentos, o projeto é todo concluído e ao final é dado a Moisés 2 tábuas de pedras, escritas pelo dedo de Deus, com início e fim bem determinado. Mas teve uma demora ali. O que nós vimos no texto sagrado? Êxodo capítulo 32, dentro da Paraxá, que Moisés estava demorando ali. Eu me pergunto nos dias de hoje, será que a conexão Wi-Fi tinha rompido? Quem aqui aguenta mandar uma mensagem de WhatsApp e ficar ali esperando ali se já teve resposta ou não? Alguém sofre desse mal aí? Não, né? Parece que existiu ali uma conexão, não teve uma conexão direta ali. E viu o povo que Moisés demorava em descer do monte. E se juntou o povo a Arão e disse, levanta-te, faze-nos deuses que andam diante de nós, porque a esse Moisés, o homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. Essa demora, o que fazer? Percebe que existe um pouco de angústia, de ansiedade? Vocês percebem a ansiedade nesse texto? Está demorando, o que aconteceu com ele? Não sabemos. Em que vamos apegar? Então, existe aqui um termo que Augusto Cury, ele fala do pensamento acelerado. Pessoal, a nossa mente é uma caixa de produção interrupta de pensamentos. É por isso que nós temos que fazer a higiene, porque nós temos que limpar muitos pensamentos malignos, porque senão eles podem dominar. E rapidamente você toma uma ação, como o povo de Israel tomou. Um outro ponto, deuses que andam diante de nós. Como assim? Como esses deuses poderiam andar? Não sabemos o que lhe aconteceu. Agora, será que foi um desconhecido completo? Será que eles de fato não sabiam o que estava passando lá em cima? A Paraxá Mishpatim nos responde. Vamos voltar um pouco à nossa Bíblia. Vamos voltar lá no finalzinho da Paraxá Mishpatim e vamos pegar a entrada ao monte. Nós agora estamos na saída, né? Paraxá Kitsá é a saída. Mas vamos ver como que foi a entrada do monte na Paraxá Mishpatim. Olha que interessante. O que o Eterno faz? E subiram a Arão, Moisés, Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, Êxodo 24, 9. Pessoal, uma equipe aqui foi constituída, ok? Aqui estamos no ponto de subida. Então o Eterno comissionou 70 anciãos em Israel para ser o quê? Para serem testemunhas do que ia acontecer. Não somente os anciãos, mas também Moisés, Arão, Nadab e Abiúde. O que eles viram lá? Olha que interessante. Esse texto que eu vou projetar para vocês não é dos profetas, nem é de Apocalipse. E visionaram o Deus de Israel, e havia debaixo dos seus pés como uma obra de pedra de safira, e como visão dos céus em sua limpidez. E os grandes dos filhos de Israel não estendeu sua mão, e visionaram a glória de Deus ao comerem e beberem. Todos viram a glória de Deus, pessoal. Isso aqui não é Ezequiel, isso aqui não é Isaías, isso aqui não é João. Todos visionaram a glória de Deus ali. Haveria alguma dúvida quando você vê algo de fato? Testemunha. Uma equipe foi testemunhando, deu testemunha. Pedra de safira, quem que vê essa pedra de safira? Essa luz relundante? Olha lá, Ezequiel. Ezequiel tem a mesma visão que esses anciãos viram. Olha lá, por cima do firmamento estava sobre a sua cabeça. Havia algo semelhante ao trono com uma safira. Eles estão tendo a mesma visão, pessoal, a mesma visão. Sobre uma espécie de trono estava sentado uma figura semelhante a um homem. Olha que interessante. Semelhante a um homem. Nesse sentido, podemos afirmar que toda a revelação de Deus foi dada ali no Sinai. Toda. Eles sabiam de tudo. De tudo.
E o que é mais interessante, olha qual que é a recomendação que Moisés dá aos seus irmãos. E levantaram-se Moisés e Josué, seu servidor, e subiram a Moisés ao monte de Deus. E aos anciãos disse, esperai aqui, olha que interessante, esperai por aqui, por nós aqui, até que voltemos a vós, e Arão e Hur convosco. Quem tiver alguma questão ou alguma dúvida, cheguem-se a eles. Olha como é que está claro. Gente, existem aqui testemunhas que visualizaram o que vai ser visto lá. Se você tiver alguma dúvida, vocês não saberem o que está acontecendo, eles poderão te responder. Pessoal, isso foi explicado tudo antes. Às vezes a gente passa rápido na Paraxá, mas alguns detalhes a gente precisa fazer essa conexão. Isso foi explicado antes, foi dado essas instruções. E aí que vem a pergunta. Onde estavam esses 70 anciãos ali no período do bezerro de ouro? Existiu algum ali? Existiu algum que falou, opa, o que é isso, Israel? O que vocês estão fazendo? Onde estava Hur? Ele subiu lá, ele testemunhou. Onde que estava Josué para impedir essa imoralidade tremenda de Israel? Restou apenas Arão. Os rabinos comentam que não se sabe dizer aonde que eles estavam. Possivelmente estavam mortos? Não se sabe. O povo estava em grande agito. Josué afirma isso. Josué comenta com Moisés que o povo está fazendo um barulho muito alto. Aí Moisés vê, não, isso aqui é imoralidade. Ele achava que o povo estava em guerra. Então estava um momento de enorme tensão. Arão estava aqui com algo para tomar uma decisão. E aí a pergunta que eu volto para vocês. O que você faria no lugar de Arão? Quais seriam os limites do relacionamento entre nós e Deus? Pergunto, a traição desse fato do bezerro de ouro seria o limite final? A traição de um matrimônio, casamento, é o limite? Como o Eterno lida com a traição de Israel ao longo dos textos? Como? Esse é o ponto que eu quero trazer para vocês. Vamos voltar ao texto, Êxodo capítulo 32. E falou o Eterno a Moisés, vai, desce, porque o povo se corrompeu. O teu povo, o Eterno troca, né? O teu povo, Moisés, o qual fizeste subir a terra do Egito, saíram depressa do caminho que lhes ordenei. Fizeram para eles um bezerro de ouro fundido. Prostraram-se diante dele e sacrificaram-lhe. E disseram, estes são os seus deuses, ó Israel, os que te fizeram sair da terra do Egito. Isso é o que diz o texto. Mas o que foi que o Eterno de fato viu em meio a essa prostituição, a essa idolatria? Um fato que seria se repetir várias e várias vezes no livro de Juízes e Reis. A idolatria em Israel, pessoal, foi algo terrível. Leia, abra, Josué, finalzinho do capítulo de Josué, inicie o capítulo de Reis, vocês vão ver, ora se levantava um rei que não adorava deuses, ora levantava outro rei que negava ao Deus de Israel. E isso foi uma constante durante muitos anos. O que o Eterno viu nesse ato? Ele viu esse texto aí de Ezequiel. Edificaram um prostíbulo de culto e fizeram elevados altares por todas as praças. A cada canto do caminho, edificaste o teu altar e profanaste a tua formosura e abriste as pernas a todo o que passava. E multiplicava as tuas prostituições. Também te prostituí com os filhos do Egito, teus vizinhos de grande carnalidade. E multiplicaste a tua prostituição para me provocar a ira. É isso que estava acontecendo ali, pessoal. O Eterno estava vendo ali nitidamente o que estava acontecendo. Isso estava no coração do nosso Deus. Entretanto, o que o Eterno faz nesse momento de profunda dor? Ele volta para a sua criatura. Ele volta para o seu bonequinho de barro. Moisés, o que eu faço? O que eu faço?
eu te fiz aqui, Moisés, eu te fiz com as minhas mãos. O que eu faço nessa hora? O Eterno pede conselhos. E disse o Eterno a Moisés: tenho visto que esse povo, e eis que o povo de dura cerviz, e agora deixa-me para que a minha ira se acenda contra eles e os consumirei, e farei de ti um grande povo. Pessoal, o primeiro ímpeto de Deus foi a destruição do povo de Israel completa. Completa. Inicialmente. E aqui inicia um diálogo maravilhoso, maravilhoso, que eu quero fazer um paralelo com vocês aqui. Porque esse vaso, esse caquinho de barro chamado Moisés, ele inicia um diálogo com o Eterno. Um diálogo famoso. Olha lá. E disse Moisés: se acenderá o teu furor contra o povo que tiraste da terra do Egito, com força grande e com mão forte, o que os egípcios irão dizer? Foi para o mal que o Senhor o libertou? Tem diálogo aqui, pessoal? Tem. Como você, já vaso de barro, pode se levantar para falar com o Eterno? É possível? É. Olha que interessante. O que Isaías repreende em alguns momentos, né? Ai daquele que contenta contra o seu Criador e que não passa de um caco de barro entre outros. Acaso dirá o barro ao que lhe dá a forma: que fazes? Ou, a tua obra não tem alça, está faltando aí alguma coisa até. Você tem essa liberdade para falar isso? Isaías nos repreende, você não pode falar, mas eis aqui um vaso de barro que está conversando com o Todo-Poderoso. Ele está tendo uma intimidade jamais vista em toda a Bíblia, pessoal. Volta-te. Volta-te do furor da tua ira, Senhor, e muda o teu pensamento. Olha o que nós estamos falando aqui, mudança de pensamento. Olha já o vaso falando para o seu oleiro: mude a sua forma de pensamento, Senhor, de fazer o mal ao teu povo. Recorda-te. O Eterno perdeu a memória? Recorda-te das alianças. Recorda-te dos patriarcas. Recorda-te de Abraão, Isaque e Israel. Êxodo 31. O que Isaías também fala? Que perversidade é essa? Que perversidade a vossa? Como se o oleiro fosse igual ao barro. Está acontecendo aqui. Nós estamos vendo. Como se o oleiro fosse o barro e a obra dissesse a seu artífice: ele não me fez. Ou, e a coisa feita dissesse ao seu oleiro: ele nada sabe. A palavra de Deus parece loucura, não parece? Tem muitos loucos aqui essa manhã. Vocês estão entendendo a loucura que eu estou falando? Vocês estão entendendo? Parece loucura, mas esse é um Deus vivo. Esse é o relacionamento com o Deus vivo que Moisés nos ensina, e é um exemplo que nós devemos ter, de um Deus vivo. De um Deus vivo, que demonstra as suas habilidades, os seus sentimentos, na forma mais humana possível. É algo que não conseguimos compreender com esses textos, pessoal. A forma humana, o pensamento humano que Deus nos mostra. O que é o resumo disso? E arrependeu-se o Eterno do mal que falou a lançar o seu povo. Como assim? O Eterno se arrependeu. Falou: Moisés, eu falei isso, me perdoe. Moisés, essa é a herança? Como assim? Como pode? E não só isso. Você sabe qual que é a resposta? O limite é a misericórdia. Da mesma forma que o Eterno é misericordioso com o teu povo, seja você misericordioso com você mesmo. Seja você misericordioso. Eu sei que você tem peso, tem cargas, você traz consigo muitas coisas desde a infância, mas tenha misericórdia de ti. Tenha misericórdia.
O limite é a misericórdia. Sabe quando o salmista fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte? Não queira chegar lá, meu irmão. Não queira, porque é um limite. Ainda que, ele não ordene que você vá lá, não. Ele fala, ainda que é um limite. Se antecipe, não chegue a ele. Se livre dessas cargas. Olha que interessante. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar ou destruir, e se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Todos os juízos lançados sobre o Eterno, sobre a Nínive, nós temos provas disso na palavra, foram suspensos. Essa casa nós entendemos também, a professora Rosângela está ensinando o Apocalipse, vamos entrar nas pragas. Elas podem ser mudadas? Podem. Elas podem não acontecer, vocês têm essa noção? Só depende de um elemento surpresa, que o seu coração se converta, que o seu coração se arrependa genuinamente. Eu creio que Deus está nos céus, de olho nessas intenções nossas, de olho no nosso coração. É um elemento surpresa? Acredito que sim. O coração do homem é um elemento surpresa. Vai entender o limite do seu coração. Entenda onde que está os limites, os seus limites. É isso que nós estamos falando. Entenda isso. Tenha misericórdia de si mesmo e tenha misericórdia dos outros, porque o arrependimento é divino. Eu queria chamar vocês agora para ficarem de pé, para que a gente possa fazer uma oração, para que, caso exista alguma raiz de amargura, para que você possa, nesse momento, juntamente, façamos uma higiene mental. Vamos nos livrar destas cargas. Às vezes você, desde a tenra infância, sofreu um abuso. Às vezes você foi abusado por um familiar de dentro de casa, e você traz essa marca consigo. Às vezes você foi violentado, não sexualmente, mas violentamente pelo um pai ou pela uma mãe. Às vezes palavras de maldição entraram na sua mente e fizeram morada. É a hora agora dela sair, pessoal, pela oração. Nós vamos orar, nós vamos orar. Aqueles que tentaram tirar suas vidas nessa semana, o que tramaram em arquitetar contra as suas próprias vidas, nós vamos orar agora para repreender esse espírito de suicídio. Nós vamos repreender nesse momento que essa carga vai ser retirada das nossas mentes agora, no nome santo de Yeshua. Que você seja livre, que você seja liberto. Esvazie a sua memória agora. Não ative essas memórias, esses pensamentos malignos, que só têm a função de destruir. Lembre dos fatores de segurança que nós falamos aqui. A Torá, o Espírito Santo de Deus, ela vai te ativar essas memórias. E você vai ser fortalecido. Eterno Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eis aqui o teu povo. Meu Pai, no nome santo de Yeshua, eu clamo ao Senhor nesse exato momento, para que haja livramento, meu Deus, nessas vidas. Que haja alívio, que haja troca de cargas. Que a igreja, meu Deus, descubra e que ela retire essas cargas pesadas que foram lançadas ao longo dos anos, desde a criação, palavras malditas que foram lançadas sobre o teu povo, meu Pai, em nome de Yeshua, eu repreendo no nome santo de Yeshua, que haja livramento, meu Deus, que haja toda espécie todo atentado contra a vida, meu Deus, que seja repreendido em nome de Yeshua. Toda tentativa de adultério, de roubo, de furto, que seja anulado, seja destruído no altar do Senhor, nesse exato momento. Eterno, nós te clamamos pelo teu sangue. Yeshua, nós te pedimos, Yeshua, o seu sangue está fresco, ainda verte no madeiro pela vida de vocês. Eterno, fazemos uso desse sangue para a expiação dos nossos pecados. No nome santo de Yeshua, que haja cura, que haja libertação,
que hajam mentes libertas, meu Pai, no nome santo de Yeshua, que o Senhor possa cobrir com uma lâmina de ouro na frente dessas frontes, que essas frontes sejam iluminadas pela luz resplandecente do Teu Espírito, e que a santidade do Senhor esteja na habitação da sua mente, que você possa cada vez mais resplandecer a glória do Senhor por onde quer que for. Você é um tabernáculo móvel, você é a habitação do Senhor, que haja refrigério, que haja cura, que haja libertação e que haja paz. Eterno, nesse dia de Shabat, eu clamo ao Senhor pela paz ao teu povo, que haja paz, que haja libertação e que haja salvação no teu meio, no nome santo de Yeshua. Amém, e amém, e amém. Amém, meus irmãos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.